tá? O que que eu estou trabalhando? Entenda, raciocínio lógico não tem cálculo, não tem mais, menos, divisão, não tem multiplicação. Não, não tem. Dentro do raciocínio lógico, galera, nós vamos ter o quê? Proposições. E essas proposições, elas podem ser verdadeiras ou falsas. Essas proposições, eu tenho que saber se elas realmente são verdadeiras ou falsas. Eu tenho que ler e interpretar aquilo ali. Por isso que em raciocínio lógico, muita gente não se dá muito bem. Por quê, professor? Por causa que ela tem uma dificuldade no português. Português, professor? Língua portuguesa? Sim, meus queridos, tá? Português. Por que que o senhor está falando isso? Por causa que eu sei que muita gente tem essa dificuldade, tá? Mas eu vou ensinar de forma bem tranquila isso daqui, tá bom? Olha só, dentro do raciocínio lógico, nós temos dentro do raciocínio lógico, nós trabalhamos com proposições, tá? Primeira coisa que você vai colocar no seu caderno aí é o quê? Proposição, tá? O que que é proposição, professor? Proposição é uma sentença, tá? Proposição é uma sentença declarativa, onde você vai declarar alguma coisa, tá? Que está expressa por meio de palavras ou números. Uma frase em que nós possamos, né, atribuir um valor verdadeiro ou falso. É comum a ser apresentado, né, de forma literal por algumas letras minúsculas ou maiúsculas. Calma, calma, tá? Primeira coisa que eu tenho que entender, proposição é uma sentença, tá? Nós vamos trabalhar muito com isso. Sentença. E essa sentença, ela tem que ser o quê? Declarativa. Eu tenho que declarar, tá bom? Eu tenho que declarar alguma coisa, tá? Como assim? O que que é essa declaração, professor? É justamente aqui alguns exemplos que eu trouxe para vocês, tá? Um exemplo, Porto Velho é a capital de Rondônia. Eu pergunto para vocês, nesta proposição, isso é uma proposição? Sim. Como que eu identifico que é uma proposição? Como eu identifico que é uma declaração? Professor, eu sei que é uma proposição, eu sei que é uma declaração, porque eu tenho aqui, ó, um sujeito, um verbo e a ação daquele verbo. Tá? Professor, eu tenho que fazer isso na prova? Não, não vai fazer isso na hora da prova. Você não faz isso na hora da prova. Eu só estou fazendo isso para você entender o que que é uma proposição, tá? Cuidado, cuidado, que as minhas proposições, ela é o quê? Ela tem que ter um sujeito determinado, eu tenho que determinar quem é esse sujeito, tá? Eu tenho que determinar quem é esse sujeito, certo? Eu tenho que ter um verbo, e esse verbo vai ter o quê? Predicado. Quem já está estudando português sabe que quando eu tenho esse verbo ser, o verbo ser é o quê? É um verbo de ligação, né? É um verbo de ligação, e verbo de ligação não tem um predicado, tem um predicativo do sujeito. Ó, aula de raciocínio lógico com português, portuguesinho lindo e maravilhoso. Não vem ao caso, não vai cair na sua prova, né? Verbo de ligação. Possivelmente cai em língua portuguesa, tá? Mas eu preciso saber disso? Sim, professor, porque eu preciso ter um determinante, tá bom? Por exemplo, quando eu digo assim, ó, 10 é igual a 5 mais 5. Pessoal, eu declarei alguma coisa aqui? Sim. Quando eu digo assim, ó, gente, 5 mais 5 é 10, eu consigo chegar no valor lógico disso aqui? Sim. Então, eu tenho uma declaração aqui? Sim. Tá? Quando eu falo assim, ó, o gato late. Ah, não, professor, isso aí não é uma declaração. Calma, gente. Cuidado. É uma declaração. Isso daqui é uma proposição. E essa proposição, né, ela pode chegar no valor verdadeiro ou falso? Sim. E nessa minha declaração, o valor lógico já está embutido nela. Tá? Cuidado, isso é muito sutil. Como assim, professor? O gato late, gente. Eu tenho um sujeito que está determinado? Tenho, que é o gato. Ele está praticando alguma ação? Sim, ele está latindo.